Olá, galera do oitavo ano. Vamos iniciar aí o nosso livro 2, né? E nós temos aí como principal porta de entrada para o livro 2, o capítulo 6, que vai nos mostrar aí os Estados Unidos, né? Vamos ter dois capítulos aí que nós vamos abordar temas que vão dar de encontro com os Estados Unidos. Primeiro tema esse aí nós vamos abordar no capítulo 6, vai ser a questão histórica e a questão fitogeográfica, né, posição geográfica entre si. E logo após aí vamos saber como é que está os Estados Unidos hoje, o período atual dos Estados Unidos no capítulo 7, que será a nossa próxima aula, tá? Então, o que é que nós temos aí? Os Estados Unidos, né, vocês podem perceber a bandeira dos Estados Unidos, cada estrela daquela ali vai representar um estado americano, né, norte-americano, e nós temos a águia americana. A águia é essa aí que é símbolo dos Estados Unidos por ser forte, por ser robusta e por ter uma grande capacidade aí de sua regeneração. Quando chega no período da velhice, ela tem que se regenerar. Ela mesmo tira as suas penas, né, para ter uma nova plumagem, e ela mesmo arranca o seu bico e as suas unhas para ter aí uma capacidade maior de fixação dos animais que ela vai capturar. Lembrando que ela é uma ave carnívora, uma árvore de rapina, ok? Enquanto isso aí, nós vamos para o nosso ninho da águia. Por que ninho da águia, né? Ninho da águia é a região onde vai ocupar os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele vai ocupar uma região que fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então, os Estados Unidos, automaticamente, ele vai se situar em uma região chamada temperada. Se é uma região temperada, então essa região aí vai nos mostrar, basicamente, um ciclo aí das 4 estações do ano bem definidas, como é bem notável aí, nós percebemos lá nos filmes americanos uma grande influência do verão, do inverno, do outono e da primavera. Automaticamente nós percebemos quando chega a essa região através da mudança na paisagem. Lembrando aí também que os Estados Unidos ele vai ter 48 países, né, no seu interior e 2 países fora. Quem são eles, né? Quem está fora aí? O Havaí e o Alasca estão fora dos territórios americanos, tá? Então são 50 territórios. Lembrando aí também que os Estados Unidos ele é banhado ao leste pelo Oceano Atlântico e ao leste é banhado pelo Oceano Pacífico. Nós temos ao norte o Canadá e ao sul o México. Os Estados Unidos aí, então faz parte da chamada América do Norte, constituído por ele mesmo, pelo Canadá e pelo México. Outra coisa que é bastante importante salientarmos aí é o poder econômico que os Estados Unidos têm atualmente. Os Estados Unidos hoje é a maior potência econômica, a maior potência bélica e o maior exército do mundo. Tudo isso aí é constituído durante o período aí do século XX. Lembrando aí que os Estados Unidos ele é bem mais rico do que vários países lá da Europa, tá? Então, vamos iniciar a nossa discussão aí com os aspectos físicos dos Estados Unidos. Que aspectos físicos é esse, né? O aspecto fitogeográfico, ou seja, uma junção entre clima e bioma, aliás, entre clima e vegetação, tá? Então, nós temos primeiro o clima aí que vai ser visto nos Estados Unidos, que é o clima temperado. Como mostra aí no livro de vocês, esse clima ele vai ficar, né, entre a região nordeste dos Estados Unidos. E esse clima temperado aí é um clima que vai sofrer uma grande influência tanto do Oceano Atlântico, né, que está próximo ao Oceano Atlântico, como também vai sofrer influência da região continental, já que muitos estados aí, muitas áreas dos Estados Unidos vão se encontrar na região interiorana, tá? Como é, então, eu posso fragmentar esse clima? Esse clima temperado aí vai ser fragmentado em clima temperado oceânico e clima temperado continental. Como é esse clima temperado oceânico? O clima temperado oceânico, ele vai sofrer uma grande influência do oceano, ou seja, as águas oceânicas, se for inverno, vai ficar aquecida, levando aí uma brisa para o continente. Se for verão, as águas oceânicas ela vai estar resfriada para levar brisa fresca para o continente, ou seja, nas regiões que são oceânicas, a amplitude térmica, que é o quê? Uma grande diferença de temperatura, vai ser amenizada de acordo com o oceano, amenizando o verão e amenizando o inverno. Não vai ser inverno rigoroso, não vai ser verão rigoroso, vai ser amenizado devido ao oceano que vai estar próximo a essas localidades. Já nas regiões que são regiões continentais, o que é que vai ocorrer? Ocorrer uma rigorosidade, tanto de verão como de inverno.
Isso quer dizer que nas regiões que vão possuir, nas regiões distantes do litoral, que são as regiões interioranas, vai acontecer uma rigorosidade, né? Já que o clima temperado continental vai ter aí esse distanciamento, e esse distanciamento aí vai fazer com que os verões sejam verões bastante quentes e insuportáveis, chegando a certas vezes, e invernos também muito frios, chegando aí período de 3, 4 dias de nevasca grande, bruta e pesada. Tá? Então, enquanto na região oceânica, ou na região do clima temperado oceânico, vamos ter uma pequena ou uma menor amplitude térmica, na região continental nós vamos ter assim uma grande amplitude térmica, ou seja, verões muito quentes e inverno bastante frio, ou seja, uma grande amplitude térmica na região temperada continental, ok? Quem são as florestas, né? Quais são os tipos de vegetação que vai surgir naquela região denominada região de clima temperado? As florestas vão ser as florestas subtropicais, ou também chamada de florestas temperadas, possui o mesmo nome aí do clima. Como são essas florestas, né? Essas florestas aí, elas são chamadas de florestas caducifólia, tá? Por que caducifólia? Porque elas perdem as folhas quando vai chegar aí o período do inverno. Elas precisam guardar energia para suportar o inverno frio. Em certas localidades aí chega a nevar. Então, elas começam a ficar amareladas, laranjadas, vermelhadas, até que elas vão cair, né, perder aí as suas folhas, essas árvores, denominada de árvores caducifólias. Elas perdem as folhas quando chega um determinado período esse que é o inverno. E elas vão se regenerar quando chega a primavera e o verão. E também nós temos as regiões de pradarias, que são campos esverdeados, campos esses aí que não têm resquícios de árvores, são apenas campos de pastagem esverdeados, semelhantes com os campos de futebol, ok? Então, essas duas vegetações aí são típicas das regiões de clima temperado. Região de florestas caducifólias, que são florestas aí temperadas, e regiões de pradarias, regiões essas aí que são campos esverdeados. No clima subtropical, que é o clima que vai ficar um pouco mais abaixo da região nordeste dos Estados Unidos, vai possuir aí uma grande amplitude térmica, ou seja, essa região subtropical possui essa grande amplitude térmica aí devido à variação de temperatura entre o inverno frio e o verão bastante quente, tá? Só que a diferença entre esse clima e o clima temperado é que nós vamos ter aí, chuvas bem distribuídas o ano inteiro, ou seja, enquanto na região do clima temperado chove apenas no período que é o inverno, na região do clima subtropical vai chover praticamente todos os meses do ano, de uma forma bastante homogênea, certo? As chuvas são bastante distribuídas. E qual vai ser o tipo de floresta? Bastante também semelhante com a floresta subtropical, com a floresta caducifólia, ou seja, a floresta que vai aparecer naquela região vai ser uma floresta bastante mista, porém com características caducifólias, com características temperadas. Por quê? Porque também elas irão perder as suas folhas quando chegar um determinado período esse aí marcado pelo inverno, e esse inverno aí vai trazer uma grande friagem, grande frio para aquelas árvores precisam guardar energia, então elas vão perder aí as suas folhas, tá? Então, naquela região que é o clima subtropical, também aparecerá as chamadas florestas mistas, que são as florestas caducifólias. Temos a região mais interiorana, né, que é a região dos desertos, região essa aí dos desertos e da região do clima semiárido, região mais seca, mais árida e mais quente, né, possui aí altas amplitude térmica. Por que altas amplitude térmica? Já que aquela região é quente, né? Porque como é a região do deserto, vai ser distante dos cordões aí do oceano, vai ser distante dos grandes rios, naquela região do deserto, como é continental, haverá uma grande amplitude térmica diária, ou seja, nos desertos é normal você ter aí dias bastante quentes e você ter noite bastante fria. Por quê?
aquela região vai ser superaquecida durante o dia e vai ser resfriada durante a noite. Você não vai ter brisa quente do oceano durante a noite para colocar temperatura naquela região, né? Então vai ser bastante quente durante o dia e bastante frio durante a noite. Então é por isso que vai apresentar altas amplitudes térmicas. Baixa pluviosidade, já que lá não vai ter concentração de grandes quantidades de rios, já que lá não vai ter florestas, já que lá não vai ter oceano, então não tem corpos aí para transpirar e formar bolsões de ar úmido, que são as nuvens, certo? Baixíssima pluviosidade. Nos desertos aí a chuva não passa de mais ou menos 250 milímetros por ano, ou seja, praticamente as chuvas são inexistentes naquela região. Já no clima semiárido, há sim um certo período de chuva. As chuvas elas vão existir, porém existe com sua má distribuição. Pode chover durante 2, 3 dias, pode passar aí 3, 4 meses sem chover. As chuvas, elas são em um maior volume no clima semiárido. Porém, existirá aí, no caso, essa má distribuição dessas chuvas. Pode chover 2, 3 dias, pode passar 3, 4 meses sem chover, tá? Existe essa má distribuição e essa grande períodos chamados de estiagem, período no qual não chove. A vegetação vai ser desértica e também denominada vegetação semiárida, né? Que vai ser predominante pelas plantas xerófitas, plantas essa aí que nós já estudamos sobre elas também, todas essas características já foram estudadas sobre elas, né? Essas plantas aí vão mostrar raízes profundas, né, para captar água do lençol freático, captar água aí da região mais interior da crosta, né? Vamos ter aí um caule bastante grosso, um tecido bastante carnudo para termos aí a quantidade de água suficiente para essa planta, que é esse cacto, que é esse mandacaru, ou semelhante, resistir a alta temperatura e resistir também a grandes períodos que não tenha quantidades de chuva, tá? Além disso, aí vocês podem perceber que não há planta ao redor. Por que não há planta ao redor do cacto? Porque o cacto, ele suga toda a umidade que está próxima a ele. Sugando a umidade, as plantas que estão ao seu redor aí não crescem devido à falta de chuva, à falta de água e acabam morrendo, tá? As folhas também inexistentes no cactus, no mandacaru ou nos similares. Por que inexistente? Porque as folhas, de certa forma, ela vai liberar evaporação e com o passar dos anos, as folhas do mandacaru, do cacto e de outras plantas xerófilas, elas foram adaptadas para espinhos, no qual o espinho ele é mais resistente e ele não vai ter um grande poder de transpiração, tá? Então, não existe folhas e sim espinhos nessas plantas aí denominadas de cactos, nessas plantas denominadas de xerófilas, ok? Aqui a região deserta, né, praticamente não vai existir vegetação, nessa região desértica, praticamente alguns arbustos secos ou alguns arbustos aí desenvolvidos com raízes profundas, como é o caso das xerófitas. Na região mais ao norte dos Estados Unidos aí, do livro de vocês irão perceber que vai existir uma grande predominância de baixas temperaturas, né? Até porque está se aproximando do Círculo Polar Ártico. Se aproxima do Círculo Polar Ártico, isso quer dizer que vai existir uma certa temperatura fria naquela região. Então, essas regiões aí vai ser próxima a zero, né? Ou negativas mesmo, e o verão naquelas regiões mais ao norte não passa de 10 graus, ou seja, em algumas regiões, como é o caso do Alasca, no Alasca mesmo, não existe temperaturas acima de 10 graus. E lá o período do inverno é bastante rigoroso, seguindo aí por grande quantidade de neve, certo? E quais são as principais vegetações que irão existir? No clima polar, a principal vegetação que irá existir vai ser a tundra. E o que é a tundra? A tundra é uma pequena vegetação rasteira que vai se originar quando os solos, denominado permafrost, se descongelar naquela região. O solo irá descongelar, irá surgir uma pequena camada de musgo e líquens, né, como é o caso do lodo, né, vulgarmente falando. E essa quantidade aí de pequenos
pequenas bactérias juntando aí com pequenos fungos, pequenos musgos e pequena vegetação, originará uma curta vegetação que é a tundra, a rasteira, né, que vai ser formada quando irá descongelar essa região que é o permafrost, que é o gelo eterno. Lembrando que a tundra ela é típica do clima polar, que passa 9 meses praticamente congelado o solo e descongela apenas no período do verão, no qual a temperatura ela vai aumentar um pouco, não saindo do zero, tá? Vai sair do negativo, próximo ao zero. E também nós temos as florestas de coníferas. As florestas de coníferas, que pode também ser chamada de floresta de taiga e pode também ser chamada de floresta boreal. Então, as coníferas, elas possuem aí mais duas nomenclaturas: floresta de coníferas, floresta boreal ou mesmo florestas conífera, boreal e taiga, certo? Como são essas florestas? Elas são típicas do clima frio. Essas florestas aí elas possuem médio e grande porte e possuem aí na sua folhagem cones para não acumular a neve, certo? É de cone praticamente essas folhagens aí que não acumula neve nessas regiões. Temos aí também o clima tropical, né? Que é marcado principalmente por altas temperaturas. Esse clima tropical, ele fica mais abaixo aí da região dos Estados Unidos, tá? Essas altas temperaturas aí vão ser de encontro também com altas precipitações, já que é uma área aí que vai ter uma grande quantidade de floresta e uma área aí que vai ser rodeada, né, por oceanos. Já que é uma alta temperatura, então vai ter aí transpiração da vegetação, transpiração aí dos corpos hídricos, fazendo com que haja aí uma alta e um elevado índice de precipitação, que é a quantidade de chuva, tá? Essa vegetação aí vai ser desenvolvida por uma vegetação ombrófila, né? Vegetação ombrófila aí é uma vegetação densa, fechada, que possui folhas largas aí e possui aí também uma grande quantidade aí de altura nessas árvores, que chega a ter mais de 50 metros de altitude. Lembrando aí que esse clima tropical, ele vai ser denominado apenas na região que é o Havaí, tá? Então nós vamos ter esse clima tropical aí, bastante semelhante com a vegetação aqui da Mata Atlântica brasileira, tá? Até porque eles vão ficar muito de encontro aí com a região da linha equatorial do Brasil, a linha equatorial, ok? Voltando aí, nós temos o relevo, né? Relevo e os recursos minerais dos Estados Unidos, para então nós entrarmos aí na questão econômica americana. Lembrando aí que o relevo dos Estados Unidos, né, como foi passado aí na aula remota, é denominado por planícies costeiras. Esse relevo aqui denominado de relevo Apalache, né, ou Montes Apalaches, nós temos essa grande planície central aí que vai ser desenvolvida toda a economia da agricultura americana, e nós temos a região aqui oeste denominada e constituída pelas montanhas rochosas americanas e as regiões montanhosas, que vai dar de encontro ao Grand Canyon, entre outros tipos de relevo com alta intensidade elevada, com alta altura elevada aí. Então vamos lá, na região oeste, o que é que nós vamos ter? Né? Na região oeste, a região lá da nossa direita, né? Nós vamos ter uma faixa de relevo marcada por dobramentos modernos, né? Até porque aqui é uma região que vai estar de encontro em duas placas tectônicas, a América do Norte e a região do Pacífico. Essa região aqui vai dar de encontro a um erguimento de cadeia montanhosa, que é chamada montanhosa jovem, porque ainda está tendo atrito naquela região, certo? Vai ter vulcões também, abalos sísmicos, entre outros, tá? E naquela região aí nós vamos encontrar as montanhas rochosas e vamos encontrar também o Grand Canyon e a cordilheira a falha de San Andreas naquela região. Na região central, como foi falado aqui, ó, essa região central aqui vai ser marcada principalmente por uma grande região, uma região de planície, tá? Então, uma região toda plana naquela região central dos Estados Unidos. Na região leste, né, nós já vamos encontrar os Montes Apalaches, riquíssimos em combustíveis fósseis e em minerais também. E na região da costa atlântica também vai ser formada por planície e formada principalmente nessa região aqui que é mais quente, né, um clima mais quente, marcada por pântanos, como é o caso da Flórida,
que tem aquela grande quantidade de pântanos, que vai ser a casa dos crocodilos, tá? Então vamos falar primeiro sobre as regiões, as montanhas rochosas lá dos Estados Unidos. O que é que nós temos aí? Naquela região, como é uma região de montanha, é uma região que vai apresentar uma alta altitude, marcado aí por um relevo que chega a ultrapassar, né, chega a ser a maior de que a 3.000 metros de altitude. Então nós temos as principais montanhas americanas naquela região, que é as montanhas rochosas. Essa formação aí vai ser conhecida como a região que possui um Grand Canyon, lá na região do Texas, Novo México, entre outros. Encontra-se também nessa região a falha de San Andreas, famosíssima falha aí que pode ser vista a olho nu e pode qualquer pessoa chegar e registrar aquela falha. Nós também temos a região que vai dispor de um grande potencial energético, principalmente aí pela extração de urânio que vai ser encontrado naquela região e pela energia geotérmica que há naquela região, há uma grande disponibilidade aí de energia geotérmica, ok? Então nós temos Grand Canyon, falha de San Andreas e energia tanto geotérmica como a extração de urânio para desenvolver energia naquela região. Na região central, né, das planícies centrais aí, nós temos os Montes Apalaches, né, como foi falado aí, que é uma grande região que vai ter o desenvolvimento e extração de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural, tá? Vai ser uma região que vai ter uma altitude elevada, porém não é denominada de montanhas, certo? E também nós temos na região que pega o sul do Canadá até o sul dos Estados Unidos, a região composta aí por planícies. Planícies essas aí que são importantes para a agricultura americana, planícies essas aí que vão ser bastante rica para o desenvolvimento econômico de toda a região dos Estados Unidos, certo? E a costa atlântica, aí, nosso último relevo, nós podemos observar que é uma costa bastante baixa e bastante úmida, porque vai ser uma região de encontro de rios e com o oceano, tá? Então essa região aí vai ser composta por pântanos e vegetação tropical, área de preservação ambiental da fauna e da flora, protegida aí pelos órgãos fiscalizadores da ONU, que é a Unesco, e pode ser encontrado também vários tipos de minerais, além de combustíveis fósseis, certo? Vamos falar um pouco sobre a hidrografia dos Estados Unidos. Como é a hidrografia americana, né? A hidrografia americana aí, ela vai ser um pouco diferenciada do Brasil. Por quê? Como nós vimos, a hidrografia brasileira, ela vai ser marcada principalmente por rios que possuem quedas, né? Então vai ser originário principalmente as hidrelétricas e a energia aí movida através da hidroeletricidade. Já nos Estados Unidos, como os rios eles vão se encontrar em regiões de planícies, vão ser rios mais para aproveitamento de irrigação e para aproveitamento de transporte, tá? E vão ser importantíssimos para a ocupação de toda a região americana, esses rios. Porém, a qualidade dos rios naquela região, né, é de grande preocupação, porque assim como no Brasil, os rios americanos eles possuem uma grande teor, um grande índice de poluição devido à indústria mineralógica e também a indústrias urbanas e o lixo urbano produzido. A diluição de contaminantes em rios provenientes de defensivos agrícolas, lá da região da planície central, de óleo, de esgoto não tratado, de dejetos não tratados, das indústrias de mineração e da construção civil, né? Além de provocar impactos ambientais no meio ambiente, pode ocasionar diversas doenças, ou seja, temos uma disparidade, né, uma diferença entre os rios americanos e brasileiros, que é a sua conjuntura. Lá são mais rios de planícies, aqui rios de planalto, porém nós temos uma similaridade, que é o quê? A poluição através da indústria mineralógica, através da indústria urbana e através também da questão da urbanização. Primeira bacia hidrográfica aqui, a mais importante dos Estados Unidos e a maior também, é a bacia do rio Mississippi. Você pode perceber que ela pega toda essa região aqui da planície central, se estendendo para a região dos Montes Apalaches e a região aqui da costa atlântica.
pega também uma grande parte aqui da região que é a costa oeste, chegando até nas regiões montanhosas, tá? Então, essa bacia do rio Mississippi com o rio Missouri é uma grande área onde tem a captação de grandes quantidades de rios e seus afluentes. É formada pelo rio Mississippi, seu afluente, que é o Missouri, como foi falado, né? E se localiza nessa região central da costa da região central americana, que é a planície americana. Nós também temos um rio bastante importante aí para o escoamento da produção vinda dos Montes de Apalache para a região europeia e outras regiões, que é o chamado Rio São Lourenço. Esse Rio São Lourenço aqui, ele fica entre a região dos Estados Unidos e a região do Canadá. Ele pega os grandes lagos aí, né? Por que é importante esse rio? Porque esse rio ele foi de grande importância para a utilização de cargas e descargas de mercadorias para o interior da colônia americana. E esse rio, até o dia de hoje, é utilizado para a dispersão dessas mercadorias aí como forma de transporte. Tá? Bastante utilizado aí como transporte de carga, porque ele entra, né, nessa região interiorana, faz a captação das cargas e entra e leva nessa região tranquilamente, já que é um rio de planície. E também nós temos o rio Hudson. O rio Hudson também foi bastante importante para o desenvolvimento do estado e da cidade de Nova York. Por quê? Porque ele vai nascer na região de Nova York e vai desaguar na região que é o estado, que é o Oceano Atlântico, né? Bastante importante aí para a colonização, esse rio, né? Que ele foi decisivo, como mostra aqui, ó, decisivo aí para e durante a colonização americana, já que é um rio de planície, os colonizadores entraram, né, adentraram aí para o interior da colônia através desse rio Hudson aí. E é responsável pelo escoamento dos minérios que vem principalmente da região que é os Montes Apalache, né? Extrai todos os minérios do Monte Apalache, coloca nas embarcações que vão dar de encontro entre o rio Hudson e o Oceano Atlântico, tá? E para finalizarmos aí, né, nós temos atividades que atividades essa aí que ficaram no livro de vocês para vocês resolverem, atividades sobre clima, vegetação e outras coisas semelhantes como a hidrografia e o relevo, tá? Na próxima aula nós iremos abordar aí a questão histórico-cultural dos Estados Unidos, ok? Até mais!